São 5 e pouca da manhã. Vou tomar um café no hotel. Hoje tem uma assistência logo cedo. E o vídeo de hoje é justamente sobre isso. Vantagens e desvantagens da assistência técnica. Principalmente com relação à perícia judicial como perito, mas as demais vantagens e desvantagens. Então fica comigo aqui que hoje a gente vai falar sobre isso. A primeira desvantagem é justamente com relação ao horário, né? Quem estabelece o horário é o perito do juízo. Então você tem que se adequar ao horário da perícia. No decorrer do dia, eu vou falar para você quais são as outras vantagens e quais são as desvantagens. Então, como está falando para vocês, quais são as vantagens e a desvantagem de você atuar como assistente técnico? Na verdade, o assistente técnico, ele pode atuar em várias frentes, né? Principalmente se ele tiver parcerias. Inclusive, nós temos um curso de capacitação para peritos judiciais e assistentes técnicos, onde ensina como fazer isso, como você fazer perícias em diversos locais simultaneamente, através da parceria ou credenciamento de profissionais na região que você atua ou até mesmo em outras regiões, né? Dá para você atender a nível nacional, inclusive. Então essa é uma grande vantagem de você poder fazer muita assistência, até mesmo simultaneamente, quando você domina um assunto, quando você tem outros credenciados, outros parceiros. Uma outra questão com relação ao assistente técnico, a elaboração do laudo, as etapas, eu diria que são mais tranquilas do que a do perito judicial. Já que existem contratos como assistente técnicos que de repente você não precisa nem apresentar o parecer técnico propriamente dito. Às vezes a empresa contrata, dependendo do contrato que você faz. Nós especificamente aqui na empresa não atuamos dessa forma, mas eu conheço vários peritos que acompanham a perícia judicial, ajudam ali naquele processo pericial, só que não apresentam o parecer técnico. Somente se o laudo do perito judicial for desfavorável, aí sim ele faz uma manifestação para o advogado. Tá? Elabora uma manifestação, passa para o advogado e o advogado se manifesta nos autos do processo. Então tem algumas etapas que de repente são mais tranquilas para o assistente do que o perito judicial. Já o perito judicial não, ele tem que obrigatoriamente, a partir do momento que o juiz determina nos autos do processo, ele tem um prazo para se manifestar, ou melhor, fazer o esclarecimento do laudo pericial. O advogado das partes se manifestam e aquele que não concorda, obrigatoriamente o perito judicial tem que se manifestar. Outra grande vantagem do assistente técnico é com relação aos honorários. Os honorários você recebe assim, bem mais rápido, né? Eu inclusive indico para quem está começando que em 30 dias você receba 100% dos honorários. Exemplo, uma empresa te contratou, um advogado te contratou, você elaborou os quesitos, mandou os quesitos, você já manda 50% do valor da nota para ele fazer o pagamento. E os outros 50% você manda já com prazo de 30 dias para ele realizar o pagamento. Ou você pode até mandar depois, mas sempre respeitando os 30 dias. Isso é uma prática de mercado muito comum, muito normal. A grande maioria dos nossos clientes, nós atuamos dessa forma. Com exceção de alguns clientes maiores, que a quantidade é maior de perícias, aí um prazo é um pouquinho diferenciado. Então os honorários desse assistente técnico, em um mês, ele vai receber 100% dos honorários, diferente do perito judicial, que na grande maioria das vezes ele tem que esperar o término do processo para poder receber integralmente. Mas vamos fazer o seguinte, como eu recebi aqui minha refeição, vou fazer a refeição e no terceiro momento, né, eu abri o vídeo logo cedo no café da manhã, agora nós estamos Estou aqui no almoço e depois eu vou fazer a finalização desse vídeo com as outras vantagens e desvantagens com relação a você atuar como assistente técnico. Então até daqui a pouco. Vocês perceberam, na minha opinião, a principal vantagem do assistente técnico é com relação aos honorários, a velocidade dos honorários que você recebe, né, em comparado com o perito judicial. O perito judicial, como sabemos, principalmente na esfera trabalhista, você tem que terminar o processo para você receber. Em casos raros, você tem honorários prévios. O mais comum é finalizar o processo e aí sim o juiz determina o valor que você vai receber com relação àquele trabalho que você realizou. A outra vantagem, como eu citei,
A questão, quando você está começando a fazer muitas perícias, começa a ter vários clientes, né? Você não é obrigado a você ir na perícia, né? Então você pode ter parceiros credenciados, onde de repente, se aparecer 2, 3 perícias numa mesma manhã, você já tem aquele parceiro, você paga um valor para aquele parceiro seu e fica com o restante do valor por conta do que é seu cliente, né? Você que está administrando essa perícia. Já o perito judicial, não dá para fazer isso. A partir do momento que ele é designado, somente ele pode fazer a perícia judicial. Se por algum motivo, ou seja por doença ou incompatibilidade, alguma coisa que aconteça, e ele não possa ir, ou ele tem que pedir destituição, né, daquele processo, ou ele vai pedir para aumentar o prazo para o juiz, vai fazer uma petição pedindo mais prazo, por algum motivo que ele acabou não conseguindo entregar dentro do prazo, então é um pouquinho mais complicado. Você tem que realmente ficar muito atento com relação aos prazos. Mas nada que você não consiga gerenciar, administrar de uma forma organizada e atender todos os prazos e inclusive fazer uma certa quantidade. Em contrapartida, quando você trabalha para vários clientes, com certeza você vai ter várias pessoas te cobrando e analisando o seu trabalho. Na realidade, são como se fossem vários chefes. No caso da perícia judicial, você tem o juiz é que é o seu chefe. Mas normalmente é tudo através das petições, qualquer tipo de necessidade, o juiz vai peticionar nos autos do processo. Mas se você fizer seu trabalho direitinho, fizer o agendamento, é muito tranquilo. Dificilmente o juiz vai direcionar você. O que vai acontecer, que é o comum, assim que você peticiona os autos, processo, o juiz vai determinar o prazo para que as partes se manifestem e aí, após a manifestação, o próprio juiz vai falar para você fazer os esclarecimentos periciais daquela parte que fez a manifestação. Mas é bem tranquilo, desde que você faça o trabalho, claro, de forma correta, dentro dos prazos, principalmente. Uma das coisas que todos os juízes e as varas, os diretores de vara, ficam bastante atentos com relação aos prazos. Então é isso, pessoal. Eu queria dar esses toques dessas diferenças, né? O que tem de vantagem, desvantagem. De repente, para você, o que é desvantagem para mim, para você não ver como uma desvantagem e vice-versa. A ideia era só passar um panorama mostrando os principais itens com relação às diferenças do assistente técnico do perito judicial. Então eu fico por aqui, eu te aguardo em um próximo vídeo. Até mais.